Foi engano, desculpa. Sem problema. Começar a gravar aqui. Já está gravando. Gente, quando eu vou fazendo muita coisa ao mesmo tempo, eu fico meio confuso, tá? Então vocês vão me perdoando. Eu estou me ajeitando aqui, mexer com o computador e dar aula e mexer no louvor. Eu vou ficando, eu acho que eu sou monoprocessado. Então funciona uma coisa de cada vez. Ou faz uma coisa bem feita, ou não consigo fazer duas, não. É uma de cada vez. Mas Deus vai dar a vitória aqui. Então, gente, vamos lá. Vamos ler, né? Vamos começar lendo o capítulo 2 de João até a parte que a gente leu na semana passada, né? Que o irmão Alisson, ele finalizou ontem. Vamos lembrar, né? O nosso texto base de todas as aulas, pelo menos que eu coloco, é o João 20:31, que fala assim, né? Estas coisas, porém, foram registradas para que creiais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E é muito importante também sempre estar focado no objetivo da aula do livro de João, porque ele tem uma característica diferente dos outros, igual a gente falou, né? Ele é um evangelho muito diferente dos outros. Então, 90% do que está escrito no livro de João é exclusivamente do livro de João. Apesar que a nossa aula hoje é de uma coisa que faz parte dos 10%, que está em todos os outros livros. Então, é de uma importância muito grande, né? Se João, que já tinha passado, né? Quando ele escreveu, como foi o último livro a ser escrito, ele já teve acesso a Marcos, a Mateus, a Lucas, ele tinha acesso a esses documentos, ele leu tudo, e isso era comum, já rodava na igreja, e ele decidiu escrever um evangelho, colocando coisas diferentes, com uma intenção diferente, e só que, como é que eu vou dizer, esse especificamente que nós vamos estudar hoje é igual, ele resolveu repetir, de tão importante que é essa mensagem que nós vamos tratar hoje. E sempre lembrando, né, o objetivo do livro de João é um livro apologético. Então ele estava defendendo heresias que estavam entrando na igreja. Não defendendo as heresias, né, gente? Defendendo a igreja contra as heresias que estavam tentando ser infiltradas na igreja, né? E por isso é um livro também tão importante, né? Quantas heresias hoje talvez não estão tentando enfiar a goela abaixo da gente, né? E aí muitas vezes a gente está engolindo. A gente vive, às vezes, muitas mentiras achando que é verdade, com um coração sincero. Quantas pessoas estão aí enganadas? Servindo a Deus, né? Falando que está servindo a Deus, mas só que de um jeito que Deus não quer, né? Mas na sua ignorância estão tentando servir a Deus. Então, e outra coisa também é um conteúdo evangelístico, né? Então nós falamos aqui, é o livro mais usado em termos evangelísticos, né? Por quê? Porque um dos objetivos, eu gosto de lembrar isso, até porque vai ter muito a ver com o que a gente vai falar hoje, do livro de João, diferente dos outros livros que tenta falar muito sobre o que Jesus fez, né? Então apresentam o ministério de Jesus de forma profunda. O livro de João, ele está com foco total em apresentar quem Jesus é. Então aquela visão da pessoa do Senhor Jesus, dos sentimentos dele, do que ele aprova, do que ele não aprova, é meio que tentando apresentar aquela visão mais de dentro e menos aquela visão de fora, né, do Cristo. Então também ele tem uma visão diferenciada que nos vai nos ajudar muito, tá? Então vamos dar uma revisada rápida, né, nas bodas de Caná da Galileia. Então eu pus a festa aí, gente, das bodas de Caná da Galileia. Não dá para ver, que é muito claro, mas está rolando a festa e daqui a pouco vocês, quando a imagem melhorar, vocês vão ver. E eu queria dar uma repassada rápida, por quê? Porque para entender o contexto da segunda parte, é interessante a gente conectar com a primeira parte. Então, eu não vou dar aula de bodas de Caná da Galileia, que o irmão Alisson foi umas 2 aulas, né? Ou foi uma? Foi uma aula, né, de bodas de Caná da Galileia. E então não vamos falar sobre isso, mas a gente vai ler. Então, vamos abrir nossas Bíblias aqui. A irmã Natália já está com o microfone, ela vai ler para a gente.
só o trecho das bodas de Caná da Galileia. Então, deixa eu abrir aqui para mim saber aqui qual que é. Você vai ler aí do versículo 1 de João 1 até o 12. Pode ler, irmã. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para este casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora me diga o que devo fazer, ainda não chegou a minha hora." Então ela disse aos empregados: "Façam o que ele mandar." Ali perto estavam 6 potes de pedra, e em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: "Encham de água estes potes." E eles os encheram até a boca. Então Jesus mandou: "Agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa." E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho." Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram ali alguns dias. Aleluias. Então, de forma resumida, né, nós temos que entender que como João ele queria provar alguns pontos, né, revelar um pouco da natureza de Jesus, o que nós podemos extrair disso, né, fora tudo que o irmão Alisson também falou lá, o objetivo, né, desse milagre. Então, em algum momento, deixa eu aceitar mais uma pessoa. Nós vemos que teve um objetivo claro, né, da execução desse milagre, e que é descrito, né, para despertar a fé das pessoas. Então, aquele primeiro milagre, aquele primeiro sinal que é relatado era para despertar a fé das pessoas, e no versículo 11, ele fala sobre isso, né, que está aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui no versículo 11, com este, né, falando desse sinal, deu Jesus princípio aos seus sinais, em Caná da Galileia, manifestando a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, houve uma realização, né? O objetivo que Jesus tinha ali foi alcançado, que as pessoas começaram a crer nele. Eles já criam, né? Que tanto é que ele já tinha aqueles discípulos, né? Ele foi revelado ali no capítulo 1. Deixa eu aprovar mais gente. Foi revelado ali no capítulo 1. Os discípulos, aos poucos, iam se chegando a Jesus. Né? Então, aqueles discípulos foram os discípulos que estavam lá naquela festa de Caná na Galileia. Então, a primeira coisa que a gente vê é um Jesus sociável. Né? São coisas que a gente vê. Então, ou seja, começa a revelar um pouco da natureza de Jesus. Né? Ele era uma pessoa sociável. E dentro de uns comentários que eu estava vendo, ele colocou fez um paralelo entre Jesus e os fariseus. Né? Os fariseus, eles se separavam dos pecadores. Né? Tanto Jesus quanto os fariseus, né? Eu acho que o fariseu até tem uma conotação de separado, né? O significado de fariseu. Tanto Jesus quanto os fariseus, eles acreditavam na separação. Né? Mas os fariseus, eles se separavam dos pecadores, mas davam lugar ao pecado nos seus corações. Né? Então a gente vê várias vezes Jesus apontando os pecados, né, dos fariseus, mostrando ali que por dentro, ele chamou algumas vezes de sepulcro caiado, não sei se foi Jesus ou João Batista, mas eles foram chamados de sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado, gente? É como se você vai lá no cemitério e você vê aquela sepultura bem bonita de mármore, aquele tem bem top, mas o que tem lá dentro? Ossos secos, carne, podre, cabelos. O que sobra daquela coisa, né? Daquele sepulcro? Uma coisa nojenta.
Então, quando ele faz essa alusão, sepulcro caiado, ele está falando isso. Ó, por fora vocês são muito bonitos, mas por dentro a coisa está feia. Né? Então, quando os fariseus se separavam dos pecadores e davam lugar ao pecado, se vocês quiserem entender mais, está em Mateus 23, do 25 ao 28, é o próprio Jesus falando aos fariseus. Jesus se separava dos pecados e dava boas-vindas aos pecadores. E isso, gente, tem que demonstrar um pouco de como a gente tem que viver o evangelho também. Né? Tem hora que, por muitas vezes, claro, né, a igreja ela tentou sair do mundo, de certa forma, né? Quantos aqui já não ouviu que crente não devia ir para a faculdade? Não pode, às vezes festas da família, reuniões familiares e tal, não pode, não deve, você tem que estar sempre aqui. Então, são pessoas que vão entendendo o evangelho de forma errada, ou até mesmo manipulando as pessoas, escravizando as pessoas numa religiosidade infrutífera. Né? Como que vai ser luz no mundo, se você só está aqui dentro da igreja? Como que vai ser sal da terra? Impede, né? Tem gente que impede, fala que cristão não pode entrar na política, não pode entrar na faculdade. Imagina, o que nós estamos precisando hoje? Os professores de faculdade, gente, eles são pessoas cultas, inteligentes, são uma bênção por um sentido. Mas para outro sentido, a maioria deles, gente, como é que fala? Moralmente, ensinando coisas totalmente erradas. É isso que como é que eu vou dizer? É divulgado, é propagado, né? A gente tem visto aí, né, que a educação como um todo foi tomada pelo um pensamento anticristão. A educação como um todo. Você vê, esses dias eu estava vendo um vídeo de um cara esculachando, um professor esculachando o menino, chamando assim essas mentiras que vocês pastorzinhos seus, não sei o quê. Mas, sabe, dando uma sova no menino porque ele não concordava. Acho que eles discutiram com relação de política, né? Esquerda e direita. E aí, claramente, o professor ficou irado. Mas você vê que ele tomou um partido assim, com uma raiva, e ele usou as palavras, né? Afrontando os pastores. Então, eu achei ali, você vê que eles conseguiram, né? Pôr a igreja contra muita gente. A igreja passou a ser inimigo da razão. A igreja passou a ser inimiga dos homossexuais. A igreja passou, né, dentro dessa cultura. Então, as pessoas acabam, a gente está tendo uma perseguição grande com relação a isso. E nós temos que ser luz. Nós tínhamos que estar lá. E eu vejo que muito disso é consequência da ausência da igreja nos lugares. Né? E a gente vê Jesus aqui uma pessoa diferente, gente. Então, separação é importante? É importante. Só que a separação do pecado. Jesus era tão santo, gente, que o pecado, ele não tinha medo de contaminar, porque os outros tinham medo, né? Se você for lá, você vai contaminar. Se você for lá, você vai. E realmente, gente, se a pessoa não estiver firmada na palavra, vai mesmo. Você vê que seu filho é mais ou menos no evangelho, não deixa ir nas festas, nos negócios, não, que vai contaminar. Vai mesmo. Mas uma pessoa, discípula de Cristo, um coração cheio de Deus, ele vai ser luz, onde é que ele for. Então, na verdade, nós não temos que estar tão preocupado em não estar nos lugares para não nos contaminar, mas a gente tem que estar tão cheio de Deus que nós vamos lá e vamos fazer a diferença. Amém? Então, é uma coisa que a gente vê aí, que é uma forte referência, gente. Por que é importante conectar as bodas de Caná da Galileia com o próximo tema, que é Jesus purifica o templo? Nosso próximo tema, o tema de hoje, né, é Jesus purifica o templo. Daqui a pouco nós vamos ler um pouquinho da história e vocês vão entender por quê. Nós vemos aí, totalmente conectado, né? O livro de João vem falando de um casamento, que é no início do ministério de Cristo, então ele fala que é o primeiro sinal de Jesus Cristo. Logo depois ele vai para a purificação do templo, que é quase na época da crucificação. Então tem um salto de vários meses, mas o João ele quis colocar as duas histórias uma do lado da outra. Que é o quê? Um Jesus que abençoa uma festa, mas que condena uma igreja. Ele vai lá, socorre aquelas pessoas daquela festa, abençoa aquelas pessoas, gente. Porque o que é a situação de Caná? Seria desonroso para o noivo e para a noiva faltar o vinho, né? Naqueles 7 dias de festa. Era desonroso para eles ali. Mas era o fim do mundo, faltar vinho. Alguém ia morrer, ia ser uma vergonha.
Ia. Mas Jesus foi lá e agiu. Profeticamente, claro, tem todo um sentido profético sobre o ministério de Cristo ali. Mas a gente pode entender que Jesus ele vai também atuar nas coisas pequenininhas da sua vida. Sabe aquele docinho que você sentiu vontade de comer e do nada aparece? Sabe aquele negocinho, às vezes pequeno, gente? Aquele afago, aquele carinho que Deus tem com as nossas vidas, às vezes de coisinhas pequenas. Então isso está mostrando que isso não tinha... O que isso ia interferir na questão do ministério, da conclusão do ministério de Jesus? Nada. Aquele evento especificamente, para aquelas poucas pessoas que estavam ali naquela festa, ou muitas, aquilo assim, ajudou aquelas que estavam ali, mas num contexto geral, era um socorro, era um pequeno socorro. Então, nós temos que entender que até nas pequenas coisas a gente pode colocar Jesus. Até nos pequenos desejos. Ai, Deus, eu queria isso. Eu queria fazer uma viagem, estou tão cansado. Eu queria realizar aquele sonho. Às vezes é uma coisa sua. Uma coisa que Deus colocou no seu coração. Poxa, eu queria ir, sei lá. Queria ir para um lugar aí. Acapulco. Queria ir para Acapulco. Nossa, eu vi lá em Chaves, foi tão legal eles lá em Acapulco. E eu queria ir em Acapulco. E quem sabe não é isso que Deus quer te dar? Né? Pequenas coisas. Puxa, meu pneu tá careca. Eu lembrei do irmão que é taxista aqui. O pneu tá careca, Senhor, eu tô meio apertado. Ele vai lá, ele vai prover os recursos. Então, são coisas nesse sentido, gente. E mesmo se ele não faça, a gente também tem que estar ligado em Jesus. Amém? Então, a gente também consegue ver um Jesus que aprova a vida social, que é luz no meio das pessoas, que se importa com coisas que às vezes para muitos parecem coisas pequenas, né? Que ele socorre um casamento, gente. E os pastores, né, que são pastores de casais há muito tempo, qual que é o valor que Deus dá ao casamento? Então, na Bíblia fala que o casamento é um lugar de muita honra. Então, o próprio Deus dá muita honra ao casamento. E muitas vezes a gente tem visto aí, né, pessoas que já casam com a intenção de separar. Nos Estados Unidos mesmo é comum. Você casa, você é muito rico, você vai fazer um contrato, tem até um nome técnico para isso, né, quando você assiste os filmes lá, esqueci, gente. A gente assiste aqueles filmes dos advogados fazendo, né, mas é como se fosse um contrato, já dividindo os bens, ó. O que é seu, o que é meu, você casa, a gente separar. Diego, acordo nupcial, né, não? Acordo pré-nupcial. Isso, antes de casar, eles fazem um acordo financeiro, ó. O que é meu, o que é seu. Ou seja, as pessoas, elas não dão o devido valor hoje ao casamento. O casamento hoje é tido como uma coisa que se der certo, bem, se não der... as pessoas não lutam mais por isso, não tem o mesmo peso para o mundo, mas para Deus continua tendo o mesmo peso, gente. Aqui em Montes Claros, né? Já tem. Então já começou a virar um costume. Eu lembro que eu falo desse costume nos filmes americanos, a gente vê muito isso. Né? Acordo pré-nupcial é muito falado sobre isso. Então, Deus aprova e muito mais que aprova. O casamento é um lugar de honra. O que a gente tem que respeitar, que a gente tem que honrar essa aliança, que a gente tem que agir com a mesma intenção, gente. Dar o mesmo valor que o próprio Deus tem dado. Né? O que mais que a gente pode entender ali nas bodas de Caná, gente? Essa ideia também, né? Profeticamente, que nós nos compromissamos com Cristo, né? Nós somos a igreja de Jesus. E muito daquela fala, né? Como é que fala? O último vinho é melhor que o primeiro, como é que é a palavra? Esqueci. O melhor vinho para o final. Não sei. Mas, no caso das bodas de Caná, né? O melhor vinho vem no final. Então, mesmo quando a gente está nessa vida de compromisso com Cristo, a gente está aliançado, a gente é a noiva de Cristo. Mas o melhor vinho está no final. O melhor que nós vamos viver com Deus ainda está para acontecer. Você já viveu coisa boa com Jesus? Imagina quando você puder ver Ele face a face. Quando você puder conviver, quando você puder viver aquelas coisas que nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus, ele pode, não quero dizer que ele é, porque depende também de uma contrapartida talvez nossa, né? Ele pode ser uma crescente. Ele começa de um jeito e vai melhorando, até chegar naquele dia melhor. Então, profeticamente também a gente pode entender, né, essa Jesus atuando nos relacionamentos e nós, como igreja de Jesus, entendendo que nós vamos viver uma coisa muito boa ainda. O melhor do nosso relacionamento com Deus ainda nós vamos receber. Nós vamos viver uma alegria muito, muito especial. O vinho sendo transformado em água também, ele tem muito a ver com relação à antiga aliança e à nova aliança. Né? Tem alguns, a gente pode entender que a água, né, pode ser a lei. Mas o Paulo veio falar que é praticamente impossível. A lei ela está ali para mostrar que a gente não consegue cumprir. De certa forma, está ali para a gente entender o quanto é difícil. Né? E às vezes o quanto era duro seguir a lei. O quanto era uma coisa que era importante, porque a lei de Deus é perfeita, gente. Não é que a lei é errada, que a lei é ruim. A lei de Deus é perfeita. Mas era uma coisa que às vezes as pessoas estavam vivendo sem sabor. E quando Jesus transforma a água em vinho, ele já estava prefigurando a figura do Espírito Santo. E uma vida com Deus onde você pode viver a lei e pode curtir. Você pode viver com alegria na presença de Deus. Então são essas duas realidades, é como se a coisa comece a mudar ali. Então o Cristo ele estava mudando e logo no início, no seu primeiro sinal, ele consegue prefigurar isso, né? Um momento de virada na humanidade. Mas o problema é que nós ainda também podemos viver assim. Quantos crentes vivem uma vida religiosa ruim, uma vida religiosa difícil, né? E quantos falam assim, é difícil ser crente, né? Eu não posso isso, eu não posso aquilo. E as pessoas começam, e eu falo por mim, muitas vezes eu também já pensei isso, né? A gente via ali, adolescente crente é difícil demais. Você ia na escola, a galera curtindo todas, e você ali, mas ser crente é difícil. Desejando aquelas coisas, mas segurando simplesmente por causa da lei, de não ferir a Deus. Está errado? Não está. Mas é incompleto. Você pode viver num lugar onde a lei de Deus é um prazer na sua vida. E se você não está nesse lugar, você não vive isso, você está perdendo alguma coisa. Né? Como se a irmã Isabel ela tivesse uma herança maravilhosa, milhões de dólares na conta dela, esperando ela, e ela andando de ônibus, e andando a pé, e ela não sabia que ela tinha essa herança, simplesmente ela não usufrui. Então, existem coisas na vida espiritual que são fantásticas, gente, mas que a gente vê a igreja e não usufrui. E talvez por isso é tão difícil atrair as pessoas para o evangelho. Porque as pessoas olham para a gente com cara triste, com a vida de eu não posso, minha igreja não permite. Tem gente ainda que fala ainda e usa o nome da igreja ainda, os miserentos. O pastor não deixa. Aí pronto, aí que o povo vai, pastor quer mandar na vida da gente, igreja é um trem ruim. Então ele vai, cara, vive como se a vida com Deus fosse um peso. Então há um lugar, e se você não está vivendo isso, vai atrás da sua herança. Vai atrás. O pastor Geraldo vai falar, gente. É importante ver esse contexto que nós estamos discutindo aqui, o que é bom para nós e o que é que nós achamos, o que é santo e o que é profano. Né? Às vezes, igual o Diego falou assim, às vezes o jovem está lá, está vendo todo, curtindo tudo, e ele está ali, né? Mas o temor de Deus faz com que nos constrange, porque o apóstolo Paulo diz assim, o que o ouvido não ouviu, que os olhos não ouviram, e não subiram ao coração do homem, está preparado para aqueles que Deus ama. Tem coisas que para nós a gente está achando assim maravilhoso, mas Deus tem coisa melhor. Tem uma participar de uma noitada é legal e tudo, você vai descontrair, rir, mas Deus tem coisa melhor.
quando você vive em santidade. Porque, às vezes, à noite, você passa a noite, depois, quando você volta para casa, a tua consciência te acusa. E viver em santidade, na verdade, você não participou, mas você vai poder dormir tranquilo, porque o temor do Senhor está nos nossos corações. E o que nós temos que entender é isso, igual nós falamos, nós somos separados, nós temos que fazer a diferença, né? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós temos que influenciar o mundo e não ser influenciado pelo mundo, né? E viver nos dias atuais como separado, né? Separado não das pessoas, igual o senhor Diego disse aí, mas separado do pecado. Você tem que fazer a diferença e reconhecer que as mínimas coisas que você tem, que Deus concede, faz com que você vai sobressair, porque lá em Provérbio diz assim: reconheça o Senhor nas pequenas coisas e Ele vai endireitar as tuas veredas. Hoje, o que nós temos que estar vivendo, fazendo a diferença no mundo que nós vivemos. E hoje a igreja, ela está se preparando, né? Ela tem que abrir o conhecimento, conhecer, estudar, ela tem que estar orando, jejuando, para que ela possa enriquecer o teu conhecimento, que os membros da igreja, falar, quando você é tal igreja, eu sou tal igreja, né? Aí você tem conhecimento, vai poder discernir o que é certo e o que é errado. E a lição que a gente tira, né? Eu quero deixar bem enfatizado, gente. É porque tudo que você ouve aqui na igreja, gente, tem que ter uma aplicação prática. E a aplicação prática dessa mensagem é muito... O vinho é sempre de alegria. Ou seja, nós temos que viver uma vida alegre na presença de Deus. E não é uma questão... Às vezes você está triste hoje, é normal. No mundo nós vamos ter aflição. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele vai mudar alguma coisa dentro de você, né? Às vezes a gente fica desejando igual a gente, as coisas do mundo. Poxa, a gente vê aquilo como porque o pessoal está tão feliz, está tão eufórico. Puxa, deve ser tão legal às vezes a gente ficar com vontade de fazer algumas coisas. Mas há um lugar em Deus que há muita alegria. E eu posso dizer isso, né? Que Deus tem me dado muitas alegrias com coisas, às vezes, que eu sei que um cara do mundo nunca vai ter. Né, eu posso testemunhar, eu estava no acampamento e num dos momentos de adoração, né, na parte da manhã, a gente estava adorando e tal. E aí eu olhei para minha filha e ela estava chorando na presença de Deus e adorando com os olhos fechados. E aquilo me deu uma alegria tão grande, eu falei assim, poxa, e aí? Que cara do mundo vai ter isso? São coisas que o diabo não pode te dar, que as coisas do mundo vão te dar. Entendeu? E é uma mudança de visão, na verdade. Né? Na verdade, as coisas não vão mudar. É você que vai mudar. É sua alegria que vai mudar. Eu dei meu testemunho lá do saco de pão, que eu senti uma alegria fantástica. Porque eu olhei e tinha um monte de saco de pão aqui da padaria. É os mesmos pão na vida toda. Mas Deus me deu uma alegria tão grande. Ele me lembra, nossa, que abençoado você é. Suas filhas nunca passaram um dia fome nesse mundo. Seu pai ainda muito mais, porque você já está com 40 anos e nunca passou um dia de fome na sua vida. Nunca passou uma dificuldade. Nunca passou uma falta de nada. E aquilo encheu meu coração. Mudou alguma coisa? É o mesmo pão. É a mesma casa, era o mesmo carro, empoeirado. Mas a minha visão mudou, então Deus pode dar isso para a gente. Então, quando viver na alegria do Espírito, muitas vezes é isso. Não é as coisas que mudam, é você que muda. Principalmente. Amém? Eu sei que muitas coisas mudam. Deus, ele é o Deus que realiza sonhos, que muda situações. Né? Um dia a gente tem que fazer uma sessão aqui para ouvir o testemunho da irmã Deise. Ela me deu o testemunho no acampamento. Meu queixo caiu lá embaixo. Porque é um negócio muito forte, gente. É um negócio muito forte. Deus consegue tirar pessoas de situações assim, terríveis, e colocar em lugares de honra. É uma alegria que o mundo não pode ter. Hein, Diego? Quer só contar um episódio que aconteceu comigo?
Outro dia, quando o Lindy estava no seminário, eu fui lá, eu ia sempre lá no seminário, e lá tinha um pastor, um seminarista, ele era cego. Não enxergava nada, você precisa de ver, mas parece que ele enxergava mais que a gente. Um dia, eu acho assim, ele muito inteligente. Aí um dia eu perguntei assim, ô Júnior, eu queria saber uma coisa, que você me explicasse, que eu queria ouvir a visão dele, né? E assim, a palavra de Deus diz lá em Isaías 1,19, se eu quiser, eu comereis o melhor dessa terra. Aí ele perguntou, me fez outra pergunta, e o que é o melhor dessa terra para você? Eu falei, bom, eu queria poder fazer a viagem dos meus sonhos, eu queria ter um carro melhor, eu queria dar uma casa melhor para minha esposa, eu queria poder dar um estilo de vida para minhas filhas melhor, para que elas pudessem estar mais bem preparadas. E ele falou assim, é legal isso aí, mas o melhor de Deus para a sua vida não é isso. O melhor de Deus para a sua vida é você depender de Deus. Porque tem muita gente que tem tudo isso aí, tem hoje, amanhã não tem. E depender de Deus, você viver na dependência de Deus, você vai ter sempre. Deus vai estar sempre cuidando de você. A pessoa pode ter milhões hoje e amanhã não tem, mas quando você depende de Deus, você tem hoje, amanhã e depois, e depois, e depois, e depois. Então, o melhor dessa terra é Deus suprir todas as necessidades, nós vivemos sempre confiando que Ele é o nosso provedor. Amém, gente? Então, isso aqui é um vislumbre, né, do que foi a revisão da aula passada de Bodas de Caná da Galileia. É um pouco, né, do que a gente pode tirar. Eu sei que dá para extrair muito mais coisa, né? Foi um sinal, né? Foi uma passagem assim que João pensou muito sabiamente, claro, guiado pelo Espírito Santo. Porque se a gente for ali rodar ali, a gente fica dias falando só daquele evento, de tantas coisas maravilhosas que pode ter ali. Mas eu quero que agora a gente vai entrar na segunda parte. Por que que João colou um casamento no início do ministério de Jesus com o próximo evento, que deixa eu pular, Jesus purifica o templo. Olha esse Jesus, dá para ver o Jesus aí? Jesus com o chicote na mão para sentar, né? Eu estava falando com o Gera ontem, usando o ministério da exortação física. Vai exortar fisicamente aquela turma ali, meter o chicote na geral e derrubar as mesas e vai querer. Por quê que João juntou essas duas passagens, gente? Né? Uma colada na outra, porque a gente pode falar da questão, né? O capítulo, mas, gente, não tinha capítulo até 1500 e pouco, tá? Não tinha capítulo, já versículo, tinha nada, era um livrão só. A única divisão que tinha era os livros. Né? Isso, graças a Deus, alguém teve uma ideia genial de separar a Bíblia em capítulos e versículos. Isso ia ser uma dificuldade para o povo. Abra o livro, a página, tinha que ser todo mundo com a mesma Bíblia para achar as coisas na igreja. Né? Mas, ele junta, gente. Mas uma coisa muito interessante é isso. Jesus abençoando uma festa e derrubando e acusando e agindo com veemência ali contra uma religião, contra a igreja dele, gente. Ele era daquela igreja. Ele fazia parte daquela religião, né, do judaísmo. Não é uma coisa. E aí eu volto. O que João está tentando mostrar para a gente? Não é quem é Jesus? Quem é Jesus? Alguém que abençoa uma festa, mas que é duro com uma igreja falsa e de aparência, gente. Na festa ali eram pessoas, provavelmente pessoas simples, pessoas humildes. Ele chegou com os discípulos lá, provavelmente ele tinha acabado de conhecer aqueles discípulos, ele levou para a festa, gente, e o povo recebeu. Já pensou você ir numa festa chique, uma festa de casamento, aí chega Jesus com um monte de gente que eles não conhecem, porque tinha acabado de conhecer aquele tanto de discípulos, que a gente vê nos capítulos anteriores lá. Provavelmente eles conheciam Jesus e a mãe dele. Mas ele chegou trazendo e falou, vem para cá, vamos festejar junto. Eram pessoas humildes, pessoas... Tudo penetra aqueles discípulos. E Jesus é que levou ainda. E o povo, e se fosse hoje, gente, se chegasse na sua festa, gente, Jesus trouxesse um monte de penetra na sua festa, o que você ia fazer? Ai, meu Deus do céu.
Ele ia ter que multiplicar a Coca-Cola. E por aí talvez assim, eu que trouxe esse povo, gastamos o vinho antes da hora, eu que vou ter que resolver. Jesus teve que resolver. E logo depois ele vem com o templo, gente. Então, olhem esse paralelo, porque não é à toa. Lembra que o livro de João ele não é cronológico. Ele escolhe histórias para completar uma ideia. Ele tá vendendo para as pessoas uma ideia. Quem é Jesus? A gente conhecê-lo. Então ele foi pensando histórias que apontassem para realmente quem é Jesus. Quem é ele interiormente, o que ele pensa, o que ele gosta, o que ele aprova, o que ele desaprova. E aí, claramente, a gente vê Jesus aprovando uma coisa e desaprovando outra. Porque muitas vezes a gente estuda bodas e depois estuda purificação do templo. Dificilmente a gente conecta as duas coisas. Só que elas estão conectadas. Né? No culto de mulheres a gente está falando, no culto das mulheres a gente falou isso lá, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Só que aí é como se fosse a frase, né? Venha para a escola bíblica e tome um café da manhã maravilhoso, 5 estrelas. Só que o povo vai, e o que é que o povo decora? E tome um café da manhã maravilhoso, 5 estrelas. E fica assim, pedindo Deus, vai Deus, eu quero meu café da manhã maravilhoso, 5 estrelas. Só que esse I é um conector na gramática, gente. Ele conecta as duas ideias. Então, não dá para trabalhar um separado do outro. No versículo anterior, que ninguém lembra qual é, normalmente, pergunta, e conhecereis a verdade vos libertará. Todo mundo sabe. Qual que é o versículo anterior? Aí Jesus fala, permaneça na minha palavra e vocês serão meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, não é conhecer a verdade. Primeiro tem que ser discípulo. Primeiro tem que permanecer, ficar firme. Frequentar, e ler a palavra, e aprender, e se interiorizar, e admirar o mestre, e aprender tudo com o mestre. E essa verdade verdadeira vai entrar no seu coração, e aí você vai ser liberto. Então, não tem liberdade só de saber das coisas. Porque senão, não tinha filho de crente desviado. Porque ele sabe de muita coisa. Você pegar um filho de crente aqui, ele dá banho, não sei. Em versículo bíblico, né? Mas o quantos estão lá no mundo aprontando todas, né? Filho de pastor, né? O próprio diabo conhece a palavra, gente. Então, não é saber muito de Bíblia, não é saber muito de Bíblia, é o quanto você pratica, mas é uma postura de discípulos, é uma postura de discípulo. E se você não sabe o que é um discípulo, descobre. Hoje nós não vamos estudar o que é um discípulo. Mas você tem que saber o que é. Falar, Deus, eu quero ser o seu discípulo. Eu quero ser o seu discípulo. Não adianta ficar falando, conhecerás a verdade, aquele mantra, e a verdade vos libertará. Não. Primeiro você tem que ser discípulo. Aí que a verdade vem. E aí que você é liberto. Na verdade que liberta é só nesse contexto. Tá bom? Vamos seguir, né? Senão nós não acabamos um pedaço que eu fiz. Um pedaço que eu consegui fazer. Ai, gente, foi muita coisa essa semana. Mas eu fiz um pedaço da aula, vai ter aula. Amém? Então vamos ler. Irmã Ellen, com essa Bíblia dela, qual que é? NTLH? NVI? Não, eu acho que eu tenho aqui na tela, peraí. Não, pode ler. Irmã, ela vai ler o texto, gente. João 2, de 13 a 22. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo os bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante da mesa, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam:
Este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele estava falando era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Amém? Versículo 22. Então, passagem também muito conhecida, né? Das Escrituras. Então, o primeiro ponto, gente, é que esse fato é mencionado nos 4 evangelhos. Aí tem uma referência aí. É em Marcos 11, de 15 a 19, Mateus 21, de 7 a 17, e Lucas 19, de 45 até o 48. E eu li todas elas, e é interessante, né, que você vai vendo a mesma história de pontos de vista diferentes, com ênfases diferentes, e aí você acaba montando uma história até mais rica, quando você lê as 4 passagens, uma depois da outra. É bem legal. Então, tem coisa que João falou que o outro não falou, tem coisa que o outro falou que Mateus falou que não está em João nem em Marcos, da mesma história. A história é a mesma, mas pontos de vista diferentes. E vocês sabiam, gente, só questão de curiosidade, isso é um dos fatores que as pessoas atestam a veracidade da Bíblia? Eu estava vendo uma entrevista com um especialista forense em investigação, né? De interrogatório. O cara é especialista em interrogatório. Então, se você pegar 4 pessoas e elas estão falando a verdade, elas vão falar diferente as coisas. Elas vão falar a mesma coisa, mas uma vai dar uma ênfase numa coisa, uma vai lembrar uma coisa que a outra não lembrou, uma vai falar a coisa até fora de ordem, diferente da outra, porque se todo mundo falar a mesma coisa, foi combinado. Não tem como. Eles chegaram junto, combinaram a fala e aí colocaram. Então, essa diferença que muitos podem falar, não, mas a Bíblia se contradiz. Não se contradiz não. Isso aí que prova que é verdade. Porque foram pessoas diferentes participando da história e ouvindo. E na hora deles escreverem, na hora que eles falavam o que eles imaginam, eles foram vendo, eles foram relatando o que eles lembravam. Então, às vezes, um fala uma coisa diferente do outro, esquece de uma coisa, um nem viu. Às vezes está aquele tanto de gente lá, um ouviu Jesus falar uma coisa e eu não ouvi, mas o outro ouviu. Entendeu? Então, a coisa é diferente, é muito legal, porque você amplia o entendimento, e isso é uma das provas que a Bíblia é verdadeira, né? Para os especialistas, né, em investigação, né? Pelo menos assim que o pessoal estava falando, né, dentro dessas entrevistas que eu vi, tem alguns livros a respeito disso, né, material a respeito disso, se vocês quiserem, é bem bacana, gente. Depois um dia eu quero estudar com vocês a veracidade da Bíblia, né? A Bíblia, tipo assim, fatos históricos. O que prova que essa Bíblia é real? É muito legal, é muita coisa, gente. A Bíblia é muito real. E às vezes a gente não conhece muita coisa. Eu não sei se é só eu que sou curioso com isso. E o que mais nós temos de gente? O fato de estar nos 4 evangelhos demonstra a importância desse acontecimento. Né? Porque João, ele escolheu. Ele tinha lido tudo e ele escolheu contar a maioria das coisas diferente. Só que esse ele resolveu falar também, enfatizar também. Ou seja, é muito importante essa passagem. Ele tem um sentido muito prático para a igreja de hoje. Né? Porque ele estava escrevendo para a igreja, gente. Já no Novo Testamento, foi o último apóstolo a morrer. Ele estava ali, do convívio da igreja, é uma coisa muito atual para a gente, o livro de João, por causa disso. Então, e toda a Bíblia, né? Vale lembrar que, cronologicamente, ele não acontece no início do ministério de Jesus. Então, aqui é o que eu já falei, né? Foi pensado uma história do início, logo em seguida pegou uma do final. Né? Colocou um do lado da outra, mas a gente já tinha falado anteriormente, né, que o livro de João não é cronológico. Não espere que vai bater uma história depois da outra certinha no tempo, não. Então tá, gente, essa história ela está conectada em 3 histórias. Se for pegar cronologicamente. Então, se você volta lá nos outros, nos sinópticos, né? Que é o evangelho de Mateus, Lucas e Marcos, são chamados evangelhos sinópticos. Se você voltar neles, tem uma coisa em comum, que é a ordem que os fatos iam acontecendo. Então, antes dessa purificação no templo, olha o que aconteceu lá.
a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, primeira coisa, Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho, e as pessoas reconhecem ele como Cristo. Estou no sol. Minha esposa está falando, sai do sol. Calma, não tem problema não, daqui a pouco sai. Aí, eu já me perdi. E o povo cantando Hosana nas alturas, né? Olha, o que eu fiz aqui? Até coloquei esse desenho, né? As palmas jogadas no chão, o povo cantando Hosana, né? Reconhecendo Jesus como Cristo. Ele chega em Jerusalém. No livro de Marcos fala que ele entra no templo. Já estava meio no fim do dia. Ele olha todas as coisas em volta. Ah, não. Depois tem um segundo evento que eu esqueci de falar. Jesus, no meio do caminho também, ele fala. No de Marcos fala nessa posição. No de Lucas fala em outra. Ele amaldiçoa a figueira. Tá? Mas o que acontece? Ele vem, entra a entrada triunfal, ele vai até o templo, dá uma olhada geral no templo, ele avalia tudo que está acontecendo e volta para Betânia, cidade de Lázaro. Lembra? Lázaro e as irmãs Marta e Maria? Volta para lá. No outro dia, ele vai passar pela figueira, vai procurar os frutos, não vai achar. Nós vamos discutir um pouquinho sobre a passagem da figueira também, porque tem ligação, tem um motivo, né, profético do que ele ia fazer logo em seguida. Ele chega na figueira, né? Então, entrada triunfal. 2, ele amaldiçoa a figueira. Então, ele chega na cidade, olha tudo, volta a Betânia. Volta, no caminho ele vê a figueira. Ele há um ato profético e no final do versículo, ele fala numa altura que o Marcos até fala, e os seus discípulos ouviram. Então, não foi um negócio assim, sem intenção. Ele fez e falou de um jeito, porque até o negócio, os seus discípulos ouviram isso. Ele quis ressaltar essa questão, como se Jesus quisesse que todo mundo ouvisse isso. E depois partiu para essa purificação do templo. Né? Foi para essa parte que a Ellen leu aí, né? Que ele chegou, montou o chicote, derrubou as mesas e foi fazer toda aquela situação. Então, nós conseguimos nos localizar aí. E aí, gente? Deu tudo errado aqui. Mas não tem problema não, vai assim. Algumas coisas saíram da ordem aí, mas não tem problema não. Então, a entrada triunfal gera uma grande expectativa nos judeus. Então, a primeira coisa que a gente entende é, o que aconteceu? Esse povo recebeu Jesus com hosana, assim como na profecia, jogando palmas no chão, e Jesus chegando no jumentinho, cumprindo as profecias messiânicas, correto? Então, o que o povo todo estava pensando? Chegou o Messias. E a corda vai queimar agora para os romanos. A alegria do povo, gente, ao receber Jesus, era essa. Gerou-se uma grande expectativa do reino de Israel ser restaurado e eles saírem da dominação romana. Tá? Então eles eram dominados, tinham que pagar impostos para os romanos, e qualquer coisa, eles tinham leis que eram ruins para eles, né, que beneficiavam somente os romanos, mas prejudicava eles. E eles estavam sonhando com isso. Né? E Jesus gerou a expectativa. Ele cumpriu todos os requisitos. Né? Gerando essa expectativa, gente. Mas ao invés de ir para o governante, né, que é Pilatos, se eu não estou enganado, era Pilatos, um dos governantes romanos da época, porque o povo pensou, agora ele vai lá para cima de Pilatos, soltar as suas magias lá, não sei, seus poderes, vai quebrar tudo e vai tomar o reino de Israel de volta. Só que o que Jesus faz? Ele vai para o templo. E ele faz exatamente isso, ele quebra geral no templo, em vez de quebrar geral nos romanos. Pensa o que ficou a cabeça daquele povo. Peraí, mas como assim? Você veio aqui para quebrar os romanos ou para quebrar a gente? Aí que a frustração tomou conta, gente. Então Jesus já deu uma inflamada na turma que já queria matar ele. Entendeu? E Jesus muitas vezes faz isso, né? Ele frustra umas expectativas da gente, a gente quer as coisas de um jeito, a gente sonha de um jeito, e ele vai lá e faz de outro jeito. Né? Ele tem o jeito dele, tem a forma dele. E outra coisa muito importante que nós, como igreja, precisamos entender, está em 1 Pedro
Vamos ler 1 Pedro, gente? Fala isso aqui, ó. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. O juízo vai começar pela casa de Deus. Então você fica pensando, por que o ímpio prospera? E a gente fica olhando assim, doido para Deus ir lá e quebrar o pau e arrebentar. Mas você acredita, o apóstolo Pedro falando com a igreja que vai começar por nós. O juízo de Deus vai começar pelos seus. Deus não passa pano no pecado da igreja. Deus não adula pecado de ninguém. Ele te ama acima de tudo. Mas ele é justo. Né? O amor de Deus não é um amor que só olha... Porque tem gente que está colocando, né, aquele amor de Deus, que Deus é... Deus é amor, é amor, é amor, e esquece o lado da justiça. Né? E o amor pela vítima? Né? As pessoas prejudicam as pessoas. Mas o amor de Deus, né? Deus perdoa. Mas e o prejudicado? Deus não ama o prejudicado, não? Que hora que ele vai ter justiça? Então, ao mesmo tempo que Deus é amor, ele também é justiça. Então, a gente tem que cuidar do nosso pé. Tem que cuidar das coisas que a gente está fazendo. Né? A gente tem que tentar viver uma vida de santidade. Olhar para dentro de nós e parar para olhar para a vida dos outros. Porque chegou o tempo que começa o juízo pela casa de Deus. Se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Gente, se a sua vida no evangelho está fácil demais, você deve estar fazendo alguma coisa errada. Quase certeza. Por quê, gente? Jesus fala um negócio tipo, pega a sua cruz. Ele fala que o nosso jugo é leve. Porque o jugo dos nossos pecados a gente não consegue carregar. Então ele dá um jugo leve para a gente. Ele carrega o jugo pesado. O que você não pode fazer, Deus faz. A santidade, o sangue dele nos purificou para que a gente chegasse até livre acesso a Deus. Mas tem um jugo. Olha o que o apóstolo está falando, gente, se é com dificuldade. Porque para viver uma vida de santidade, para viver uma vida consciente na presença de Deus, amando a Deus, fazendo a vontade de Deus, não é fácil, não. Tem as suas dificuldades. Tem que abrir mão de muita coisa. Deixa a pastora falar. É nesse sentido que entra a questão da dependência de Deus, de sabermos que existem muitas dificuldades, existem muitas situações, e que nós somos eternamente dependentes de Deus, porque se não fosse Ele levando sobre si os nossos pecados, aquilo que era para ser nosso, nós jamais teríamos condições, nem física, nem psicológica, de levar esse fardo pesado. E por essa razão Ele se colocou, né, no nosso lugar, fazendo pecador por nós. E por que vem exatamente primeiro para a casa de Deus? Porque somos nós os conhecedores dessa verdade. E quando a gente fala também a respeito de conversão, né, é uma mudança que deve existir dentro de cada um de nós, dentro da igreja de Cristo. E eu observo aquela colocação que ele vai para o templo para fazer aquela purificação, porque era do templo que tinha que começar, daquelas pessoas que estavam ali. E aquelas pessoas estavam ali, como o irmão Diego disse, como sepulcro calhados, vivendo uma farsa, vivendo de um modo que não era para a verdade do evangelho, e Jesus veio como o ápice, né, para cumprir as escrituras, ou seja, para cumprir a lei do Antigo Testamento e dar-lhes uma nova maneira de viver, que era a nova vida em Cristo Jesus, de deixar aquelas coisas velhas para trás. Outra coisa que a gente observa a respeito dos discípulos e de Jesus e etc e tal, é que quando Jesus falou, quando Jesus estava ali naquele momento, quando ele disse que o templo ia ressuscitar em 3 dias, ninguém acreditava naquilo. Eles mesmos, que eram conhecedores, que estavam ali próximo, os próprios discípulos não acreditavam.
porque eles ainda não tinham tido aquele conhecimento, aquela revelação de que Jesus era mesmo o Filho de Deus. E a gente vê isso muitas vezes acontecendo depois da ressurreição, muitos se arrependendo, próprios discípulos negaram Jesus. Né? Outro ponto é que eles não acreditaram, quando Jesus morreu e eles começaram a perceber e entender que Jesus realmente era o Filho de Deus, eles achavam que Jesus ia voltar de forma imediata, iria acontecer né, ele já ressuscitou, então ele vai voltar para mudar o povo, para buscar o povo de imediatamente. E não era isso que ia acontecer, era alguma coisa que ia ser mais prolongada. E nós, como cristãos, estamos aqui até hoje esperando a volta de Cristo e sabemos que ela está a caminho. Estão me perguntando se eu estou bem e como andam as coisas por aqui. É isso, pastor, o que você fez? O poder, né, mano? Poder da adoração depois das palavras. Glória a Deus. Gente, então é isso, tá? Eu quero que vocês pensem a respeito disso. Que evangelho você está vivendo? O irmão vai falar? Microfone para ele lá. Questão da gente andar em santidade. E Lindy fez uma pregação aqui uns dias atrás, e ela falando o seguinte, que ser crente aqui dentro da igreja é muito fácil, né? Mas você saiu daquela porta para fora ali, o bombardeio é muito grande sobre a gente. Esses dias mesmo, eu, sem querer, caí num buraco com o carro e deu aquela pancada tão forte que eu, sem querer, assim, rasgo aquele nome sozinho. Depois você falou, Deus, desculpa, você ouviu que eu caí num buraco ali. Quer dizer, é uma coisa que vem assim, você não está com aquela intenção, né? Mas a raiva bate tão forte que, sem querer, daí a pouco, quando você assusta, você já pecou, e é desse jeito. Mas o provérbio está falando, a vereda do justo, né, é como a luz da aurora. Então a gente é pecador, especialmente quando está começando, ou quando a gente sempre vai crescer. Então o que é a luz da aurora, gente? É o amanhecer. E vai crescer, vai aumentando até ser dia perfeito. Então Deus está te aperfeiçoando, irmão, fica tranquilo. E eu sei que o que acontece é isso, eu vejo como que a gente percebe, diagnostica que Deus está certa essa palavra, diagnostica? Como que a gente faz o diagnóstico se Deus está operando nas nossas vidas? Se a gente fala, sei lá, 10 palavrão, falava 50 palavrão por dia, agora eu estou falando 5. E amanhã eu vou falar 2. Tem gente que não consegue perceber, gente. Eu estava lendo C.S. Lewis lá, né, o Cristianismo por Princípio, ele coloca essa alusão. Por exemplo, vamos supor que tem um cara que veio do mundo, ele falava 58 palavrão por dia, e tem um menino que nasceu na igreja, mas ele falava uns 5 palavrão. Né? Aí, passou-se alguns anos, o cara se converte, e aí o menino da igreja está falando 4 palavrão por dia. E o cara que era do mundo fala 10 palavrão por dia. Quem cresceu mais? O cara do mundo ou o menino da igreja? Entendeu? Então, às vezes, a gente olha para os 10 palavrão, mas a gente não olha dos 50 que ele parou de falar. É isso, gente. É isso que é um cristianismo consciente. O que você tem que ter consciência é, eu estou melhorando? Entendeu? A próxima vez que Deus te der uma oportunidade de cair em outro buraco, você é Espírito Santo de Deus. E o problema é que, às vezes, Deus faz. Para nos provar. Não é que Deus prova. Satanás tenta, mas Deus prova. Amém? Pode falar. Irmão, não fica triste porque você vai chegar lá. Quando eu me converti, eu falava muito, tudo meu era minha Nossa Senhora, minha Nossa Senhora. Eu tinha uma Nossa Senhora agarrada em mim que não desprendia dela em nenhum momento, né? E eu não era aquela pessoa, eu sabia desde o princípio que Deus tinha um propósito na minha vida, isso eu tinha convicção, mas quando eu fui para o evangelho, eu fiquei até assim, diferente, né, que eu queria ir para a igreja evangélica, mas eu era muito católica, e eu era católica praticante mesmo, de ir para a catedral, de estar lá e tudo meu era essa Nossa Senhora, até porque minha mãe dizia que a Nossa Senhora era a minha madrinha, e eu, tipo assim, imaculava a Nossa Senhora.
E quando eu fui para a igreja, e eu falava assim, sempre, né, caminhando no evangelho, eu falava, meu Deus, eu preciso, na verdade assim, minha Nossa Senhora, eu preciso parar com isso, mas a Nossa Senhora tinha sempre que estar na frente. Aí um dia eu lembro que eu cheguei para conversar com o pastor, e eu falei assim, pastor, eu tenho muitas dificuldades, mas uma delas é como que eu vou parar de falar minha Nossa Senhora, porque é instantâneo. Eu, tipo assim, sem perceber, a gente falava minha Nossa Senhora. E aí ele falou comigo, troca, toda vez que você for tentar vir na sua boca e falar Nossa Senhora, você fala Santo Deus, Santo Deus. E aí eu comecei a praticar isso, todos os dias na minha vida, em casa, no trabalho, tudo quanto é lugar, eu, Santo Deus, Santo Deus. E amados, acreditem, eu consegui trocar sim, bonitinho. Então não falo mais Nossa Senhora em nenhuma circunstância. É Santo Deus, Santo Deus. E a gente consegue, né? Mas é um passo a passo que a gente vai vivendo, e eu vivi essa experiência de trocar a Senhora por Santo Deus e conseguir. Amém? Então as coisas de Deus são simples, gente. Às vezes a gente fica querendo, como é que fala? Mistificar muita coisa. Mas é um processo de melhoria contínua. Pode falar, pastor. A gente viver uma vida cristã é igual o pastor. Deus nos prova se nós estamos vivendo aquilo que nós falamos. Né? E aí vem à mente agora a história que um rapaz, ele tinha um senhor que ele tinha 6 filhas, né? E ele deixava as meninas dele ficar bem tranquilo, ele não corrigia. Aí o rapaz falou assim, o dia que eu tiver filho, eu tenho 6 regras para poder corrigir filho. Aí ele passou algum tempo, né? Depois ele encontrou com esse amigo dele e perguntou, e aí, como é que vai? Tudo bem? Como é que está a sua vida? Eu casei, irmão. Casou e aí tem filho? Tem. E como é que está? Agora eu tenho 6 filhos e não tem nenhuma regra, né? Então, quando a gente fala é uma coisa, o negócio é viver a palavra. É viver aquilo que nós falamos. Porque a palavra de Deus diz que tudo que nós falamos é o que está no coração. Temos que ter muito cuidado disso para que nós somos testemunhas vivas. Aleluia. Então, gente, cuidado. O importante é a gente ver em nós a evolução e entender, gente, que sim, conforme 1 Pedro 4, não é fácil servir a Deus. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar de alegria. Você tem que ter as duas, você vai ter as duas coisas. Porque você tentar servir a Deus de verdade, gente, de verdade, vai doer alguma coisa em você. Vai doer. Mas é bom. Você vai ser feliz. Entendeu? Amém. Pastor citou um versículo aqui, gente. Eu não consigo citar de cor. Mas, é isso, gente. É isso. Então, a gente tem que ter... Eu sou um cara que me avalio muito nesse sentido. Eu estou vivendo o evangelho de alegria? Vamos voltar para os conceitos. A gente perde, né? É alegria em meio às dificuldades. É uma mudança total de visão. Amém? Vamos seguir para a gente terminar pelo menos essa aqui? Senão a gente não termina. Peraí. Né? Então nós falamos, né, recapitulando que nós ficamos muito tempo naquela outra parte, né? Então houve a entrada triunfal de Jesus, levantou-se uma expectativa grande a respeito de Jesus ir lá tomar conta, né? Tomar o império de volta, restabelecer o império de Israel, expulsar os romanos, e em vez de ali quebrar o pau com Pilatos, ele foi quebrar o pau no templo, com os religiosos. E o Pedro foi falando lá, o julgamento vem primeiro pela casa de Deus. Amém? Então, isso é uma característica de Jesus. Ele julga primeiro os dele. Ele traz primeiro, né? E o bom, né, nós sermos corrigidos por Deus, porque é uma correção de amor. Amém? Mas ele julga pesado os falsos. Né? Porque o problema é que tem muito que não é de Deus e está ali no meio. Tem o joio. Tem muito joio no meio da igreja. Tem muita gente que escandaliza o nome de Deus. Tem muita gente que não vive o evangelho de verdade. E esses vão ter um julgamento pesado. Né? Esses que se dizem. Né? O que revela, né, muitos das prioridades e objetivos da primeira vinda de Cristo.
Então isso vem revelar a prioridade objetiva da primeira vinda de Cristo não é libertar, não era um reino político tomar o trono. E ele vai tomar o trono, gente. Ele vai reinar sobre essa terra. Politicamente mesmo. Né? Apocalipse revela isso pra gente. Nós vamos viver um lugar onde nós vamos ter Jesus como líder mundial. E vai ser top demais. Vai acabar com a corrupção, vai acabar com a injustiça, vai acabar com tudo que é ruim, gente. Né? E isso aí dá outro estudo, gente, para estudar o fim dos tempos, os galardões. Você sabia que os galardões vão ser posições de autoridade? Aqueles que mais fizeram vai ter um trabalho especial, uma posição de autoridade. 5 cidades. A pessoa gerinha? Lá na glória você tomando seu governador de 10 cidades. Não, já pensou, gente? Você já tem trabalho com igrejas, imagina 10 cidades você tomando conta. Glória a Deus. Né, gente? Não vamos entrar nesse assunto, mas a agenda de Deus muitas vezes é diferente das nossas. E eu tô olhando, eu pus essa imagenzinha, né, gente? O cara mostrando a agenda para Jesus, e Jesus rindo. Ah, essa aqui que é a sua agenda? Bem, Jesus, eu quero que você faça isso e isso e isso por mim. E Jesus rindo, cara, você, nossa, que engraçado. Não vai ser isso. É totalmente diferente. Sinto muito, mas não vai ser isso. Por quê? Porque a agenda de Deus é diferente da nossa agenda, moço. E ele não está preocupado com a sua agenda. Ele tem a dele. Né? É nós que temos que nos integrar ali na agenda de Deus. Já pensou, irmão Juvenal, você chegando com a listinha de Deus? Dá para fazer desse jeito aqui. Aí ele ri e fala assim, não, irmão, tem um negócio tão melhor, vem cá. Esquece isso aqui, joga esse papel fora. Vamos começar de novo os planos aqui. Né? E, gente, até no finalzinho, os apóstolos estavam lá. Senhor, será que esse tempo que restaurarás o reino a Israel? Os apóstolos, gente, Atos 1:6. As últimas palavras com Jesus, o que os apóstolos estão perguntando? É agora que o Senhor vai estabelecer o reino de Israel? Pensa no trabalho que esse povo não dava para Jesus, gente. E Jesus estava lá ressuscitado, as últimas palavras, e os caras perguntando se é agora. Porque a expectativa era grande demais. Eles queriam isso demais. Mas a agenda de Jesus era outra. Por mais que a gente queira demais uma coisa, pode não ser a vontade de Deus. E é por isso que a gente tem que se alinhar à vontade de Deus. Porque ela é boa, perfeita e agradável. As nossas orações, muitas vezes, é, meu Deus, me dá os sonhos do Senhor para sonhar. Porque às vezes eu fico sonhando os meus, não realizo nunca. Eu sonho, mas não realiza. Que negócio é esse? A promessa, e eu reivindico as bênçãos. E passa não sei quantos anos, não acontece. Gente, primeira coisa, me dá a mente de Cristo. E Ele vai te dar uns sonhos tão legais. E aí Ele vai te ajudar a viver esses sonhos. E pode ter certeza, é melhor que os seus. A mente que criou o universo, né? Como é que nós começamos o livro de João, gente? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E tudo que foi feito. Você acha que a sua mente genial vai ter planos melhores que essa mente espetacular? Você acha mesmo? Seus doutorados e mestrados, né? Os adolescentes, no auge das suas capacidades intelectuais, que os adolescentes acham que eles sabem tudo. Algumas vezes, né? E aí, eles, às vezes, mas tem uma mente super poderosa, gente. E ele quer te dar orientação. Né? Esse dia eu vi um pastor falando, é que nem roubar no jogo. Você pode ter a mente de Cristo, a revelação de Jesus, para viver sua vida. Então você não tem que passar os problemas que os outros passam, não. Você não tem que passar os perrengues que os outros passam. Por quê? Por que a gente ainda passa os perrengues? É porque a gente não ouve. É porque a gente não acessa esse privilégio maravilhoso que é ter a mente de Cristo. Que é viver os processos de Jesus. A gente pode roubar no jogo da vida, Natália. Você ainda tem tempo. Dona Ellen, você pode roubar no jogo ainda. Você pode ir muito mais além.
Porque você tem a mente de Cristo. Você tem acesso a entender isso. E a viver uma coisa, né, muito maravilhosa. Até os últimos minutos com Jesus, os discípulos mantinham a expectativa. E íamos entrar num próximo assunto, que era uma ideia sobre por que está conectado, né? Então nós falamos ali sobre a entrada triunfal e todos os aspectos da entrada triunfal. Para a gente entender, a gente lembra que nossa aula é a purificação do templo. É Jesus chutando as barracas dos cambistas, quebrando geral ali na... Mas é interessante, a gente tem que entender o que as pessoas esperavam que ele fizesse, para a gente ampliar o nosso entendimento sobre o porquê que ele fez as coisas, como que ele fez. E nós vamos falar rapidamente depois sobre a figueira, e depois vamos entrar no tema. Amém? Demorou um pouquinho, mas eu não quero terminar correndo. Né? Eu deixei 5 minutos aqui, porque eu acho que agora é a hora, gente, da gente pegar o que a gente aprendeu e nos comprometermos com essa verdade. Eu tenho aprendido que é necessário, né? A gente ouve algumas verdades de Jesus, a gente aprende sobre tantas coisas, mas a gente às vezes não se compromete com essa verdade, não olha para dentro de nós. Né? E hoje, o que a gente aprendeu? Quem pode dizer algumas coisas assim? Não, eu aprendi isso hoje. Quem quer levantar a mão e falar? Eu aprendi fazendo esse estudo, eu fui lembrado, né? A gente já sabe algumas coisas, mas a gente precisa ser lembrado por Jesus toda vez. É que eu posso viver uma vida de alegria na presença de Deus, sendo diferente. Né? E aprendi que Jesus tem planos melhores para a minha vida. E que eu tenho que acessar essa mente de Jesus. E que mesmo seja difícil, porque vai ser. Tem uma cruz para carregar. Né? Tem algo para fazer. Que vai contra a minha intuição. Eu quero diferente. Amém? Vamos orar então a Deus. Senhor Deus, amado Pai, nós nos colocamos em Tua presença nessa manhã, meu Pai. Nós já estamos na Tua presença. Mas Deus, eu